Só vai sujar. A professora. Elaine Deolinda. Chama ela. Juninho, vê se você acha um daqueles cortes lá, assim, ó, só pra gente colocar aqui, ó, dos maiores. Pro sino, então, a gente começa sempre com a negociação com a igreja, né? Então aí tem o elenco musical dos sinos. Então cada sino que é produzido aqui, ele tem uma nota musical. Então vamos falar assim, ó, esse daqui, ó, ele é um sino que ele pesa 410 kg aproximado. Ele vai ser uma nota musical Lá bemol. O diâmetro de boca dele, ele vai ser 90,5 centímetros. Sempre para a gente trabalhar com essa nota Lá bemol, sendo uma oitava acima ou uma abaixo, para a gente ter uma outra nota dessa, vai ser ou o dobro desse diâmetro ou a metade. Então, para a gente ter um sino menor do que esse, Lá bemol, ele vai ser 45,2 centímetros de diâmetro de boca e o peso dele vai ser dividido em 8. Então, ele vai pesar 50 kg aproximado. Então, para a gente ter um Lá bemol na oitava acima, ele vai ter 1,80 m de diâmetro e vai pesar 3.300 kg aproximado. E assim o tamanho do sino é infinito. Nós aqui começamos com o sino aqui no nosso processo de fabricação de 6 kg. E aí cada nota musical vai tendo o seu diâmetro e seu peso e vai infinitamente. Então, hoje a gente não tem nenhuma forma maior aqui para vocês estarem vendo, mas atrás de vocês tem as miniaturas, que é um sino lá também de 6 kg aproximado. Aí o processo assim, aí já tá, o sino já está gravado com um dizer. Então o pessoal escolhe o que é que vai gravar, como pode ver lá naquele sino, né? O nome da igreja, alguma coisa assim. E a gente aplica na forma e depois é fundido tudo no bronze, em alto relevo no sino mesmo. Então, feito esse desenho aqui, vou colocar aqui só para vocês entenderem. Todos são feitos de bronze? A gente só fabrica o sino em bronze. O desenho do sino aqui, ó, ele é constituído, ó, em dois cortes. Primeiro tem esse corte aqui, que vai definir a parte interna do sino. Aí a gente faz um processo de levantamento de formas. Aí é feita a centralização aqui, ó, esses mastros aqui, ó, são 3, eles ficam alinhados aí nessa ferragem e faz assim a centralização. Como vocês viram aqui, tem o eixo, a gente coloca aqui um mastro aqui para centralizar e essa forma a gente vai passando aqui. O mastro faz a centralização e começa a fazer o sino de tijolinho, é tipo uma alvenaria. E toda vez vocês desmanchem isso aqui e refaz para outra forma? Todo sino, toda a forma dele é uma peça única. Após fundida a forma, a gente perde e só reaproveita os tijolos que não quebram e os arames. Aí, feita a parte interna do sino de tijolinho, vem o processo da usinagem.
Essa argila que a gente trabalha aqui, ela é a mistura de terra vermelha do cerrado sem impureza, sem pedra, sem raiz, com o esterco do cavalo, do animal não ruminante. Porque ele, por ele não ser ruminante, então ele não deteriora toda a fibra do capim. Então você faz uma mistura de 60% de terra e 40% de esterco, aí vira a nossa argila, que é o barro. Aí cobre esses tijolinhos e essa madeira com desenho que vocês viram, ela é tipo de trabalho que a gente já viu assim no torno, né? Então ela vai rodando aqui a forma e vai tirando aquele excesso de barro para chegar na medida do desenho. Aqui o macho pronto, a gente fala macho é a parte interna do sino. Aí, quando a gente está com o macho pronto, a gente passa cinza com água, que por isso que está branco aqui, para servir de impermeabilizante. Então, passou a cinza com água, essa aqui é a primeira parte da forma do sino. É o macho. Aí, então, a gente utilizou essa primeira parte do desenho. Então, a gente vai vir e vai cortar aqui, ó, a espessura que vai ser o sino. Faz o corte aqui no segundo traçado do desenho. Aí aplica novamente a argila sobre essa parte aqui, que vai fazer o sino falso, que a gente chama de modelo. E toda vez que a gente aplica essa argila úmida, eu esqueci de citar, esse reservatório aqui, ó, serve para a gente sempre encher ele de carvão, fazer brasa para secar essa argila. Então, fez a primeira parte, aí fez agora o sino falso. Aí esse sino falso, você coloca o carvão, fez brasa, ele vai secando, dá mais uma, duas demãos nele para chegar na medida. Aí a gente está então com o macho, que é a parte interna do sino, o modelo, que é um sino falso de barro, que é feito da espessura que vai ser o sino. Então a gente espera ele chegar novamente a esse carvão queimar todo e vir para uma temperatura natural, temperatura ambiente. Aí a gente vai começar a fazer o processo de gravação do sino, que aí já é a terceira parte, que vai ser a parte externa, que a gente chama de camisa. Aí nesse processo de gravação, é aplicado na forma, a gente lima o desenho, faz os vincos ali, as letras, faz tudo. É aplicado na forma o sebo animal, o sebo de gado, no estado morno, né, que ele está líquido. Então você vai aplicando ele na forma com a chapelona, que é o desenho do sino na madeira. Você vai rodando ela aqui, ó, que ela sempre trabalha estilo torno, né, tirando o excesso do material que é aplicado na forma. Então você vai rodando essa chapelona, o desenho, ela vai dar um acabamento liso na forma, que é o sebo animal. Aí, quando fez esse processo aqui de aplicação do sebo, esse sebo ele vai trabalhar também igual a cinza, que vai ser um impermeabilizante para essa terceira parte da forma não colar nessas duas primeiras. Aí você está aqui com o acabamento lisinho, os desenhos, os ornamentos, a efígie do santo padroeiro, as letras, a gente faz ela toda em cera, tipo essa cera odontológica que o pessoal faz molde nos dentistas. Então a gente tem ali o alfabeto, né? Umas forminhas de gesso em baixo relevo, a gente derrete a cera, aplica ela e recorta com uma faquinha simples. Então a gente tem as letrinhas. Então a gente vai aplicar tudo aqui na forma. A gente aplica tudo em cera, em alto relevo aqui na forma. Aí essa terra copiativa, como está nesse sininho mais à esquerda aqui, que a gente chama de luto devido à cor escura, tudo que está em alto relevo aqui na forma, ela vai copiar e vai então ficar impresso aqui embaixo relevo nessa parte. Porque dessa parte aqui, da gravação para frente, é a terceira parte do sino, que é a camisa. Então fez essa gravação, cobriu, colocou a coroa do sino, que é as manilhas, a cabeça do sino. Aí vem a parte de reforço, que é a argila também. Aplica-se a argila, então, hora que a forma do sino está pronta para ser fundida,
ela tem aqui esse formato. Então, eles ainda falta o processo, aquele vai estar nesse. Aí fez isso aí, aplicou novamente aqui o carvão. Então tudo que estava também aqui sebo e cera, a hora que você coloca fogo, ele vai começar a secar esse complexo aqui, e essa cera, esse sebo, ela vai queimar, vai evaporar. Então já os desenhos que eram cera, é o tipo processo da cera perdida. Então a cera já evaporou, já ficou em baixo relevo. Aí o sino, para ser fundido, a forma tem esse formato. Então, como eu falei, a forma é constituída de 3 partes. O macho, que vai definir a parte interna do sino, o sino falso, que é o modelo, e a camisa, que é a parte externa. Então, a gente pega e tira a camisa fora, levanta ela fora com a ferramenta. Aí a gente vai conferir que as letrinhas estão todas aqui embaixo do relevo, os desenhos. A gente confere se está tudo ok, se não tem nenhuma falha. Então aquele sino falso que estava aqui sobre o macho, a gente corta ele fora e tira. Então você tinha 3 partes, você tirou o meio para ficar oco, né? Então na hora que você prepara essa forma e volta a camisa aqui sobre esse macho, então onde tem o espaço que o bronze vai vir para preencher tudo. Feito todo esse processo de preparação, as formas são transportadas lá para a fossa de fusão, que a gente fala o buraco, e elas são niveladas. Tipo, pode-se colocar 2 formas à frente, uma segunda linha, uma terceira linha. O tanto de forma que a gente tiver para fundir no dia. Aí faz-se o nivelamento dessas formas, e aqui a gente trabalha no processo de fusão através da gravidade. O nosso forno já é mais alto que o nível da força de fusão. Então a primeira linha de forma, ela está no nível, a segunda linha a gente dá um processo de queda, né? Para o material sempre ele vai correr em queda natural. Então fez lá, enterrou-se as formas. O material é condicionado dentro do forno, faz o derretimento, esse material fica lá no forno com a chama ligada de 6 a 7 horas para se derreter, de 1.000 a 1.500 quilos. E aí faz-se o sangramento do forno, a vazão. Esse buraco que tem lá na parede do forno, a gente interliga ele até aqui no buraco através de canaletas de tijolinhos. Interliga o forno, que cada ferrinho desse aqui, ó, seria uma forma. Então interliga ele, e aí a hora que faz o sangramento do forno, tira o rolhão do forno, a bacia dele vem inclinada. O material começa a descer, vai enchendo essas canaletas. A hora que a canaleta está cheia, a gente tira essa comportinha, que é o orifício de entrada do material. E essa tocha serve para puxar, queimar o oxigênio que está dentro da forma. As formas estão enterradas, na verdade. Aí feito, a hora que vai queimando esse oxigênio, tira o ar de dentro e faz com que o bronze entre com mais pressão para ir preenchendo todo o espaço. Aí feita-se a fusão. Aqui, ó, primeira canaleta, segunda canaleta. Então o material, se a gente vai fazer 1.000 kg de sino aqui, a gente sempre derrete no mínimo 50% a mais de material. A gente derrete 1.500. Para ter a garantia que vai ter material suficiente para ir na escorrida dessas canaletas. E esse material que sobra após a fusão do sino, ele é reaproveitado em próximas fusões. Aí depois para o pessoal que quiser ver mais sobre vídeos, no YouTube encontra lá. Aí dá para entender melhor o que a gente fala. Aqui o material derretido dentro do forno. Aqui o forno ligado através das canaletas, as formas estão todas enterradas. Isso, para ser fundido, para ter. É porque o bronze ele vira uma larva, ele vira uma água, né? Então qualquer fenda que ele possa encontrar, ele vai vazar. Então enterra-se a forma, porque a terra serve assim, cada 20 centímetros de terra que você joga na fossa de fusão, você faz uma socagem, uma compactação. Então ele serve para apertar a camisa no macho
e tirar qualquer possibilidade de fenda. Aí, feito a fusão dos sinos, aí a gente deixa um resfriamento natural de 24 horas o sino enterrado dentro da terra e começa-se então a desenterrar o sino. Eles falam que o sino nasce da terra, né? Então você faz aí, e a forma como era de barro, ela queima, aí você vai quebrando ela até você ter um sino. Quando fez a fusão, desenterra as formas, quebra ela até ter um sino. Aí me aproveita só o tijolinho para algumas formas. E para o ensino? Para esse ano a demanda está bem devagar, mas o mercado de sino, a gente atende todo o território nacional, é sob encomenda, né? Então a gente já manda sino para Mercosul, alguns países, mas esse ano não está um volume bom de vendas. Mas como atende todo o território nacional, aqui a gente já fez mais de 3 mil sinos, desde o ano de 80. E aqueles pequenininhos que fazem também? Não, aqui o pessoal fala pavilhãozinho, que é 3, 4 sinos, aqui a gente não faz aqui. Ah, só esses maiores mesmo, que fica na vida. Como? Eu não entendi. A gente cobra por peça, mas só para ficar fácil de entender assim, como cada sino tem o seu peso específico, em média R$100 vezes o peso. Então, vamos falar, um sino de 100 quilos, que é uma nota musical MIDI de 56 centímetros, o preço para negociação é R$10.000. Aí vem negociação, pode surgir algum desconto. Tem os acessórios que é para instalação, que é cabeçote, parte automática, que a gente também faz. Então, o preço do sino é em média R$100 vezes o seu peso. Em média, quanto tempo demora para ficar pronto? Para fazer uma etapa aqui, para a gente fazer uma etapa de 10 sinos aí, de um porte até 1000 quilos, vamos falar assim, é de 30 a 40 dias. Então, cada etapa aqui de fabricação, a gente leva de 30 a 40 dias. Se for para fazer um sino específico, a pessoa pedir uma exclusividade, não, eu preciso em 20 dias. A gente pode fazer um esforço e conseguir entregar. Mas para serviço em maior quantidade, assim, é sempre de 30 a 40 dias, cada etapa de fabricação. Vocês não fazem tipo só um sino, vocês fazem vários assim. Aí o ideal é fazer vários para você ter um volume, né? E aproveitar que para você derreter, fazer um derretimento, você tem um custo. E para você derreter aí para 10 sinos, o custo ele aumenta mínimo, aumenta 10, 20%. Então, o ideal é que se tenha um volume maior. Mas quando a demanda não chega também, a gente é obrigado a fazer 1, 2, 3 sinos. Porque sempre que você faz a negociação tem o prazo da entrega, né? E aqueles sinos gigantescos? Aqui em Uberaba, o maior sino que tem, ele fica na Nossa Senhora Aparecida, lá na Santos Dumont, naquela igreja da rotatória. Ele é um sino Mi bemol de 970 quilos, ele tem 1,20 m de diâmetro. Aqui em Uberaba, os maiores sinos que nós fizemos foi para o Santuário Santa Paulina, que fica em Nova Trento, Santa Catarina. A gente fez um salto em terça, que é um Dó 1.650 quilos, um Fá 680 e um Si 240. E também o Carrilhão das Missões, que o Carrilhão das Missões foi um Dó 1.650, um Ré bemol 1.370, um Mi bemol 970 e um Sol bemol 575. E como os sinos são de tamanho infinitos, na Sé tem sinos de 5.600 quilos, lá tem um carrilhão de 60 e alguns sinos que veio da Holanda, lá na década de 40, 50. Como que é o transporte? O transporte, quando são peças assim até 1000 quilos, a gente tem a caminhonete da empresa para já fazer a entrega e faz o transporte. Agora, sinos maiores do que esse, contrata-se transportadora, caminhão particular. Aí o muque para erguer, né, colocar na transportadora, um guincho para erguer eles e pôr na torre.
como que funciona esse automático? Por exemplo, para ele tocar todo dia 6 horas. Como que vocês programam isso? Tem um sistema que é constituído dos motores para fazer o balanço dos sinos ou martelos, e esse sistema ele tem um timer programador, que é um reloginho. Aí nesse relógio você programa lá, ele vai funcionar todos os dias da semana, 7 da manhã, meio-dia e 18. Tem missa ao domingo, 9 da manhã, às 15 e às 19. Então você deixa esses horários pré-definidos nesse relógio. Aí chega esse horário, o relógio passa a corrente para o sistema e começa a fazer o balanço dos sinos. E através de martelo pode-se tocar música com 5 sinos ou mais e também fazer a marcação de hora. 1 hora, uma batida, 2 horas, 2 batidas. Antigamente o padre tinha que madrugar para bater. Nessas cidadezinhas pequenas tocam sim. Aqui também não é verdade, toca. Olha, a abadia eles são programados, igual ele falou, São João del Rei, que é a cidade dos sinos, ele ainda tem essa tradição, que tem os sineiros, lá é profissão. A pessoa é registrada na igreja, tem o seu salário como sineiro da igreja. E cada igreja assim, tem o seu toque específico, lá tem a batalha dos sinos, então o pessoal lá é mais conservador. E também porque é uma cidade histórica, né? E lá eles fazem também assim, mais o dobro do sino, eles giram o sino 360 graus. Tem histórias que a pessoa, aconteceu um acidente com ela, o sino chegou a matar a pessoa, prenderam o sino pagou a pena, depois de tantos anos que pôde ser utilizado novamente. Quando vocês forem, assim, se alguém interessar por ver no YouTube lá, o pessoal, quando a gente fez os sinos a campanha Sino Cidadão de Diamantina, o pessoal lá conta a história, o Erildo, que foi um dos negociadores, lá ele conta a história, que em Diamantina, tempos atrás, se cobrava para tocar o sino para anunciar a morte de alguém. Aí quando tocava o sino lá da matriz, tocava os pequenos, aí era uma pessoa assim de menos renda, né? Menos renda. Aí o sino era pequeno. Não tem nada não, não tem nada não. Quando morria uma pessoa de posse, um barão, tocava o sino grande. Barão, barão. Porque os sinos funcionam assim, de diâmetro pequeno, agudo. De médio para grande, o sino já fica grave. Interessante. Tem bastante. Aqui, ó. Esse sino aqui, ó, ele é um sol bemol de 1,1 m de 575 kg. É o mesmo da frente da praça da Nossa Senhora da Abadia. E esse daqui é o sino de Nova Trento, ó, que é o dó de 1.650 kg. Se vocês quiserem ir passando aí para o pessoal ver, a foto maior é o de 500. Mas tipo assim, se receber um pedido de um sino gigantesco, aí vocês têm estrutura para fazer? Tipo aqueles de 2, 3 metros de altura. A estrutura teria que ser modificada, que hoje o nosso forno ele derrete até 2.500 quilos. Então, essas formas maiores a gente já produz ela dentro da fossa de fusão. Esse buraco aqui, a gente afunda ele de acordo com a necessidade, de acordo com o tamanho do sino. Então, tipo, esses sinos de 1.000 quilos, a gente já faz ele lá dentro, para não ter esse perigo de transportar o peso que vai se tornar essa forma. Então, o espaço da fossa de fusão é suficiente. Agora, o forno, a gente teria que aumentar a capacidade dele. Aí a gente ia desmanchar ele e aumentar a capacidade. Hoje a capacidade dele a gente funde sinos até de 2.000 quilos, porque ele derrete 2.500. A gente tem que ter sempre essa sobra de garantia, né? Então. Aí vocês retiram eles com aquele guincho ali. Isso, aquela talha.
fazer um forno maior aqui, né? O forno a gente tem que aumentar a capacidade dele. E as formas, ó, aquilo lá é um pedaço de uma forma, que aí quando funde ela queima, aí a gente vai tirar o sino, ela sempre Mas parte fica um dela ainda tá pedaço. enterrada, né? Não. Só um pedacinho enterrado. É que ela é pra cima, né? Ali é só essa parte de baixo, a saia. Mas quando vocês enterram por cima, o forno, você põe fogo por cima e outro lugar? Não, o forno é só aquela parte lá. O fogo roda dentro do forno. Porque eu vi uma foto aquele rodando. O fogo ele gira lá dentro do forno, aquecendo as paredes, o material, até começar o derretimento. Ele atinge até 1100 graus. O ponto de fusão do material nosso, quando a gente faz a mistura do cobre com o estanho, o sino, ele é o bronze do carro. Ele é a linha de aí, a hora que você faz essa mistura, ele fica você faz a vazão, ele é lacrado de dentro para fora. Aí você coloca o material lá dentro. Aí, o ferro que a gente faz a abertura do rolhão, o material começa a escorrer através das canaletas, vai enchendo essas canaletas e aí a gente vai abrindo as comportas e ele vai enchendo o sino assim. Aí fundiu a primeira linha de sino, tira a portinha para o material descer para cima da canaleta. Se tem uma terceira, o mesmo sistema, tira a portinha, através de queda de gravidade ele vai descendo. E aí, como a gente falou, o processo de fabricação pode levar de 30 a 40 dias, depois que eles estão enterrados no material derretido, a gente faz uma vazão de bronze aqui de 1000 quilos em 1 ou 2 minutos. Então, a linha é enterrada, as canaletas são feitas, bem pensadas, que não pode ter falha, porque se você começar a encher o sino e ele completar, o material não dá emenda. Então você perde toda aquela forma, você vai derreter aquele bronze de novo, mas ele sempre, todo o material que a gente derrete tem uma perda aí de quase 10%. E mais o processo de fabricação da forma que tem que ser feito novamente. O processo manual, existe uma fábrica que você já viu? Não, existe processos que, igual eu falei da argila, que a gente trabalha com há mais de 2000 anos, o esterco com a terra. O pessoal utiliza argila química, né? Então é um processo mais rápido. Seguro que eles falam. Deixa eu ver se fala. Ele é melhor amigo. Então você chega com a caixinha, faz a prensa dentro da forma e o forno Tem que pegar essa cachorra? o forno vem Aí pegou. Ela chorando, ela Bater, o pezinho. aí viu? o pessoal gosta mais porque ele é mais agradável como vida. Agora, as notas tem as 7 notas gerais. O segredo mesmo, quem conhece é o proprietário. Se é adolescente, passa o filho dele para a A gente conhece o processo de fabricação, mas o segredo de desenho, para você fazer o traçado na madeira com a medida específica, para se ter o diâmetro do sino, para se fabricar ele sair com aquela nota musical, porque depois que o sino é fabricado, ele não passa por processo de afinação, você só desbasta a boca para chegar na medida, tirar o excesso da fusão e ele tem que dar aquela nota. Então se ele fugir muito ao diâmetro,
ele não vai dar nota, ele tem uma tolerância de 11 milímetros, que ele pode ter uma contração. Então, esse segredo, quem conhece é o Donizete, ele passou para o filho dele. O Donizete, quando nascido em Uberaba, quando nas casas aí, próximo aos 15 anos, ele foi para São Paulo para tentar estudar, tentar emprego, devido à dificuldade da época. E ele começou a trabalhar com um mestre italiano, que veio para o Brasil após a Segunda Guerra, que a família dele era fabricante de sinos na Itália. Então o Donizete trabalhou com ele lá mais de 15 anos. E então esse senhor, ele morava dentro da empresa, ele trabalhava 24 horas. E o Donizete pegou, estudava à noite também. Por ser mais perto da escola, também pediu para morar com ele. Então foi convivendo esse tempo, e esse italiano, ele teve só filhas mulheres, então para elas era mais difícil de trabalhar, que é um serviço árduo. Você vai mexer com teoria, vai mexer com o barro, que é as duas. Então, os filhos delas, como se tornou uma família tradicional, de posses, não deram muita importância enquanto o vô queria ensinar eles. E o Donizete, como foi aprendendo, vendo o mestre tentar ensinar os netos, aí quando ele estava já no fim, decadente, o Donizete começou a tocar o serviço. E aprendeu tudo. Aí depois o senhor morreu, os netos não aprenderam, então aí ele decidiu voltar para Uberaba e abriu a empresa. E alguém dá para eles? Aí tem o filho dele que ele já passou a técnica de desenho. Ele já tem filho, mas é ainda bem jovem, né? O filho dele já está com 12 anos. O Donizete em si, ele foi um intruso, mas que teve o mestre como um pai, que morou com ele dentro da função mais de 15 anos. Então, isso é um segredo familiar, que passa assim de família para família. Inclusive, o concorrente maior nosso aqui, que é a função paulistana de São Paulo, ela, no Brasil, ela está desde 1880. Então tem toda a história lá do italiano que veio, os filhos. E hoje eles têm duas empresas no Brasil, porque são dois irmãos, um ficou com a da família e o outro decidiu ir abrir uma nova empresa. Também fabrica o sino. Aqui da fábrica vem só dessa coisa, só não tem como é que faz? Então, passa-se por dificuldades, mas igual a sua pergunta, a gente trabalha exclusivamente com a área dos sinos e as igrejas. Igual tem funções que fazem adornos de cemitério, placas, a gente não trabalha com essa parte, a gente só fabrica mesmo só sinos e os acessórios para a instalação deles na igreja. Não faz. Não. É porque o sino, quando uma construção maior, ele demanda uma atenção maior. Então não tem como a gente estar destinando. Hoje, se a gente, como está vendo aqui, se a gente tivesse alguma encomenda de uma outra peça, só que é todo assim, o sino, ele é uma técnica específica. Você pode procurar, igual a gente faz aqui com nota musical, nosso material, formato, ninguém faz em Uberaba. Agora, pode-se fazer formato de sino. Agora, então, a gente também não conhece totalmente uma técnica de uma função dessa de placa, o material que eles usam para desmoldar, para o acabamento. Então, a gente até desenvolver isso também teria uma dificuldade. E qual é a sua função aqui? Eu trabalho mais no atendimento, na área de vendas, e momentos oportunos, assim, como a gente já chegou a trabalhar com 12 pessoas, hoje a gente está trabalhando em 5. Aí momentos mais corridos, assim, a gente sempre ajuda o pessoal, tipo um dia de gravação, um dia de fusão. Você morreu? Isso. Eu falei com você. Eu ia falar no começo, mas aí... Pronto, né, Fernanda? Vamos lá. Aquele assim,
Aquele sino, ele foi uma doação muito ano que o José Donizete, ele doou aquele sino para a igreja em 1999, então ele estava guardado lá, o padre conseguiu condições, a paróquia melhorou, vai fazer a instalação dele. Foi um pedido que o Donizete fez aqui de um serviço que não estava desenvolvendo muito, estava na hora da fusão, deu um problema, estava em riscos de o sino não sair. Mas aí ele fez um pedido para a Santa de Virgem, foi agraciado, deu tudo certo, aí ele tinha falado que ia fazer uma doação para a Santa. Aí ele doou o sino. Pessoas assim